Diante de Deus, é uma alegria nós estarmos em mais um podcast. Aqui, nosso entrevistado de hoje é o Padre Clebson Ramos e você pode começar a compartilhar aí, se inscrever, convidar alguém que possa se inscrever para essa experiência de evangelização da Paróquia São Francisco de Assis. Esse nosso podcast, Paz e Bem, e é sempre um momento de levarmos a paz e o bem, levarmos a espiritualidade franciscana. E nosso entrevistado hoje, o Padre Clebson Ramos, queria saber, Padre, que você possa partilhar conosco um pouquinho da sua experiência, né? Você é um convidado muito especial. Compartilhe conosco essa sua experiência, um pouquinho, essa sua caminhada, trajetória. Diga para nós um pouquinho. Certo, olá todos os nossos internautas do podcast Paz e Bem. Como o Padre Armstrong falou, sou o Padre Clebson e a minha trajetória na igreja começou na Paróquia São Francisco de Assis, que é a atual paróquia onde eu trabalho como vigário paroquial, como o Padre Armstrong, que é essa pessoa que está aqui à minha frente. E a minha trajetória começou aqui, foi aqui nessa paróquia de São Francisco de Assis, em Santarém, no estado do Pará, no Brasil, que eu fiz a catequese, fui catequizado, recebi o batismo através das mãos do nosso padre diocesano, Padre Rosivaldo, que atualmente trabalha lá na paróquia de São Pedro. É uma das mais novas paróquias aqui da nossa arquidiocese de Santarém. Fui batizado, aqui recebi a primeira Eucaristia, recebi o sacramento da confirmação e aqui também fui ordenado. E depois que eu fui ordenado, ou melhor, antes de eu ser ordenado, depois de terminar meus estudos no seminário de teologia, lá em Belém, eu fui trabalhar como administrador paroquial lá na área pastoral Santa Maria Mãe de Deus, no interior do município de Prainha. Passei lá uns 6 meses, foi uma experiência muito boa, inclusive mando meu abraço a você que é da área pastoral Santa Maria Mãe de Deus, todas as pessoas ali da região do Cussari, do Rio Urorá, do Rio Puru, daqueles ramais ali, o nosso abraço, o nosso carinho. Depois de lá fui ajudar, naquele tempo, Padre Rubinei, aqui na paróquia Cristo Ressuscitado, né? A área pastoral Cristo Ressuscitado. Trabalhei um pouco ali na região do Ipanema, aqui em torno da BR, ajudando lá como diácono, né? Já como diácono. E quando fui ordenado sacerdote, eu fui trabalhar na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na grande região do Lago Grande do Curuai. Passei lá praticamente uns 3 anos, com aquele povo lá muito, muito querido, né? Muito amado. Uma região muito desafiadora, uma paróquia que tem mais de 60 comunidades e por conta disso é dividida em 3 áreas, né? Na verdade, essa é uma divisão que eles já têm lá, né? Uma divisão, diria assim, geopolítica. Baixo Lago, Médio Lago e Alto Lago. Então a paróquia também é dividida nesses, digamos assim, distritos. Depois de lá, trabalhei na área pastoral São Lucas Evangelista, onde atualmente trabalha o nosso querido Padre Luiz Augusto. Passei lá um pouco mais de 2 anos também, e uma experiência muito boa. Antigamente eram os franciscanos que atuavam lá, depois passou por lá o Padre Jussivaldo, como Padre diocesano, e depois eu fui trabalhar naquela área lá. E posteriormente fui trabalhar no seminário. Nosso seminário passou a ser um seminário da arquidiocese, né, da nova arquidiocese de Santarém. Fui o primeiro reitor lá, pela misericórdia do Senhor. Fiquei um tempo lá trabalhando no seminário e na paróquia da Sagrada Família, no bairro do Aeroporto Velho, aqui na cidade de Santarém, do Pará. E agora estou aqui. Cheguei ano passado, no mês de maio, para trabalhar aqui com vocês, né? Voltando às origens, graças a Deus. Então, resumidamente, isso é um pouco da minha trajetória. Agora eu quero recordar um pouquinho, Padre Clebson, quando eu te conheci, você era músico, estudava música, você cantava na paróquia São Francisco de Assis, você, Padre Alessandro,
e tinha uma turminha aí, um ministério muito bom, muitos músicos eram músicos de sopro, era um ministério Verdade. maravilhoso aqui na paróquia. Todos os nossos amigos, né, estudantes lá da UEPA, do curso de licenciatura em música, também músicos da Polícia Militar, então, e músicos da cidade, um povo muito legal. Então, essa foi uma fase muito bacana. Nesse tempo, Exatamente. pegando essa ponte, quero perguntar para você como foi essa experiência de Deus ter lhe chamado para o sacerdócio, como foi esse chamado, o que você sentiu, qual foi essa vontade, como foi que você fez para encaminhar essa vontade, talvez outros jovens que estão participando conosco, sintam também o chamado de ser sacerdote, né? E fico se perguntando como eu chego lá, eu tenho vergonha de chegar, com quem falar, onde se dirigir. Certo. Hoje, tendo um pouco mais de maturidade sobre a vocação, eu vejo que o chamado para cada um é muito personalizado. Para mim, foi um despertar depois dos 20 anos de idade. Eu tinha, acho que 22, 23 anos de idade. E estava trabalhando, estava fazendo minhas coisas, tinha meus projetos profissionais. Tanto é que eu estava cursando o último ano de licenciatura em música na UEPA, né? Universidade do Estado do Pará. E aí me veio esse chamado forte de fazer uma experiência religiosa. A priori a gente não consegue saber o que é, mas a gente sente ao mesmo tempo um desejo muito ardente de estar mais próximo de Deus, de ter uma comunhão mais intensa com Ele. E nesse tempo eu estava trabalhava numa papelaria. Eu deixei o trabalho para passar um ano discernindo o que Deus queria comigo, né? Nosso amigo Celso, né? Trabalhava com o Celso Evaristo. Celso Evaristo, um abraço para ele, tá lá em Manaus. É verdade. E aí eu trabalhava lá com ele, na papelaria dele, na Perfil Comercial. E aí eu fui fazer esse discernimento. Eu lembro que eu conversei com um padre numa viagem a Itaituba e eu disse para ele, né, dos meus sofrimentos, daquela angústia de buscar responder a algo que Deus ao qual estava me convidando. E ele falou uma coisa que foi decisiva para mim. Ele disse assim: irmão, você precisa fazer a experiência, pelo menos um dia entrar no seminário, se você sente que Deus está te chamando à vida sacerdotal. Porque se você não fizer essa experiência, você pode passar a sua vida toda com esse vazio e essa dúvida. Será que Deus não queria que eu fosse padre? Então faça a experiência. Se não for sua vocação, você sai, não tem problema nenhum. E essa palavra de sabedoria dele me encorajou bastante. Foi quando eu conversei com o reitor naquele tempo, né? Conversei com... Na verdade, eu acho que a primeira pessoa com quem eu falei foi com você, Padre Hamilton. Aí o senhor me acolheu, né? A minha questão com alegria, né? Com muita... Encaminhei para o Dom... Isso, o senhor escreveu a cartinha lá. Nosso bispo auxiliar aqui. Era o Dom Esmeraldo no tempo, né? Antes estava o Dom... Era o Dom Esmeraldo. Era o Dom Esmeraldo... Isso, Dom Esmeraldo era o nosso bispo naquela época. E o reitor do seminário era o padre Jaime Sidônio, que era padre lá na Arquidiocese de Belém, foi chanceler, né? Em memória, né? Que já falecido. E então o senhor me acompanhou, me direcionou, agradeço muito. E no dia 23 de janeiro de 2008, eu fui ao seminário. Eu lembro que você foi comigo também lá. Foi comigo. Quem me acolheu no seminário, quem estava por lá, era o Padre Matias. Padre Matias. O nosso querido Padre Matias estava lá, me acolheu. Eu cheguei antes que todo mundo lá, né? O seminário estava num silêncio, numa paz. Fui colocando minhas coisas lá, minha mãe estava comigo, a dona Raimunda Nonata, paroquiana nossa aqui. Fui lá, me abraçou, chorou um pouco, né? Porque toda mãe chora. E aí eu fiz a minha caminhada lá no seminário, estudando o curso de propedêutico, filosofia. E como o Dom Esmeraldo era um bispo responsável, tinha até uma comissão sobre as missões lá na CNBB, ele era responsável dessa comissão. Ele, no meu segundo ano de seminário, antes de ir para a teologia, ele pediu que eu fizesse uma experiência lá no sul do Pará, na diocese de Conceição do Araguaia.
Passou um ano lá. Eu passei um ano lá naquela diocese, visitando todas as paróquias, comunidades, de ponta a ponta. Foi uma experiência bem interessante. E depois em 2009, fui estudar teologia lá em Belém, né? Belém, Ananindeua. Então, ao longo dessa jornada, quais foram as experiências que mais lhe marcaram e lhe prepararam para essa caminhada sacerdotal? No período de seminário, o que marca muito a gente, além do estudo da teologia, que a gente se aprofunda mesmo, né, no estudo bíblico, a gente se aprofunda na vida de oração, a gente aprende a participar da Santa Missa todos os dias, a ter esse amor pela Eucaristia todos os dias, a ter uma vida de confissão, de oração mais constante. Mas o que marca muito é a formação que o povo nos dá, porque quando nós vamos para a pastoral, que assim é chamado, aquela experiência que o seminarista faz, né, todo final de semana, a gente tem o acolhimento das famílias, a gente tem o acolhimento das pessoas na comunidade. E eu sempre penso que o religioso, o seminarista, o padre, ele tem vários pais e várias mães, né? Quando Jesus diz assim, olha, deixa teu pai, deixa tua mãe, teus irmãos, mas não significa que a gente vai ficar sem. Eu acho que a minha mãe não gosta muito disso, porque ela é ciumenta. Mas a gente encontra sempre, olha, sua roupa tá suja, deixa eu lavar aqui. Você já comeu? Você já me lanchou? E às vezes a gente vem até gordinho da missão, né? Porque, às vezes não, a gente vem mesmo. Porque Deus não deixa faltar nada pra gente através desses pais, mães e irmãos que a gente vai encontrando, que Deus vai dando para nós ao longo do caminho. E nessa caminhada de fé, se enfrentou alguns desafios? E como você lidou com esses desafios? Como você os enfrentou? Porque a gente sabe que, eu lembro que uma vez teve um encontro dos padres e o padre Carlos Antônio Figueiredo, ele contou lá que quando ele foi fazer uma missão no interior, aí ele disse, escute, eu preciso de um banheiro agora aqui, onde é o banheiro? Aí a senhora disse assim, mas o padre vai no banheiro também? Então, assim, às vezes tem gente que não sabe discernir. Nós somos humanos e divinos, mas muito humanos, né? E esses desafios, como você tem enfrentado? Padre Armstrong, para nós aqui do Pará, nós não vemos muito essa dificuldade, né? Porque, enfim, de algum modo nós temos essa facilidade. Eu sempre fui um menino ativo, de estar em Igarapé, de estar aí aqui por trás da BB tinha uma mata, e eu sempre estava na mata atrás de correr atrás de camaleão, e subir em árvore, e pular em Igarapé. Então, ir para comunidades do interior e essas precariedades nunca foi um desafio para mim, né? Até sempre gostei. Mas a dificuldade, talvez, para mim, foi ficar longe da família, dos amigos, né? Da mãe, do pai, das minhas irmãs. Essa distância, esse corte abrupto, ele choca um pouco a gente. No tempo da experiência missionária... Cortar as raízes, né? Exatamente, cortar as raízes. E quando a gente tá um pouco recluso assim, tem gente que parece que esquece da gente, né? Aí não tem mais aquela... Mas, enfim, a vida se abre para novas experiências, para novas amizades, novas ligações. Mas na experiência missionária nós passávamos 40 dias praticamente sem falar com os familiares. Tinha seminarista que ficava, né, por lá e era de outro estado, que quando voltava para uma região onde pegava sinal de celular, né, tinha até um parente que tinha falecido. Então é uma radicalidade mesmo do evangelho. E como padre, dificuldades, às vezes algumas rejeições que o padre sofre por parte de algumas pessoas que não acolhem talvez o padre jovem, o padre que quer implementar alguma mudança, né, que é algo que ele tenha uma capacidade, né, um talento para aquilo, e a pessoa está acostumada sempre com aquele ritmo, não quer mudar. Então nós padres, né, eu vou colocar no coletivo, nós sofremos esse tipo de rejeição. Aí tem gente que vai falar com o bispo, tem gente que... E eu sofri rejeição, por exemplo, na primeira paróquia onde eu trabalhei,
porque as pessoas gostavam muito daquele padre. Isso era bonito, isso era lindo mesmo. Mas algumas pessoas não conseguiam se abrir, né, para o padre novo. Mas isso durou só uns 2 meses depois. As pessoas já se acostumaram e eu percebi que me acolheram com carinho. Então, se teve uma dificuldade, né, se houve algumas dificuldades, foram essas. A questão do distanciamento, né, sair de casa, deixar os parentes. E também a questão da rejeição por parte de algumas pessoas que se fecham, né, para acolher. Jesus e Deus Todo-Poderoso sempre colocou bem claro que o estrangeiro deve ser acolhido. O estrangeiro, a viúva e o órfão. É até os dias de hoje, né? O padre novo que vem deve ser acolhido e é uma forma de a gente se abrir para as novidades que o Espírito Santo tem para trazer. Então, dou um recado para você que é liderança. Deixe o padre que sai da paróquia livre, né, para ele fazer o trabalho dele lá onde ele for, e o padre que vem novo, que ele seja bem acolhido, que ele se sinta em casa. Toda mãe deseja que o seu filho seja bem tratado, que ele seja amado, aonde quer que ele esteja. Então, essa pessoa, que é esse padre novo que vai para uma paróquia, é o amor da vida de alguém, ele é o amor dos seus pais, dos seus irmãos. Então vamos acolher essa pessoa com carinho, né, e tratar bem, porque o bem que a gente faz, ele volta. Nesse evento que o Espírito Santo nos leva, nessa caminhada, quais foram as gratificações, as alegrias que você quer partilhar conosco, que você diz assim, é a mão de Deus mesmo que está nos conduzindo, nos abençoando, nos dando livramento. Isso é a graça de Deus, que só quem faz a experiência pode dizer é Deus agindo. Como padre, eu acredito que uma das grandes alegrias, pelo menos para mim, é ver uma paróquia unida, coesa, as pessoas em paz. Eu nasci, me criei numa paróquia onde São Francisco é o padroeiro. E esse lema de São Francisco, paz e bem, é o sonho, digamos assim, de consumo de toda pessoa no mundo inteiro. Porque você pode ouvir de uma pessoa, eu te amo, você é importante, mas a pessoa faz briga, confusão na tua vida. Você não quer ouvir que a pessoa te ama. Você quer que a pessoa proporcione paz para você. Então, numa paróquia, também é assim. Nós queremos a paz, nós queremos o bem. É impossível ter paz sem a prática do bem. Que as pessoas joguem limpo, que as pessoas sejam maduras, né? Que a gente possa conversar, que a gente possa divergir, mas dentro da paz, porque eu posso ficar chateado com o padre, eu posso ficar chateado com uma liderança, mas isso não me dá o direito de ser grosseiro, isso não me dá o direito de armar laços para as pessoas, sabe? Ser coerente, ser transparente. É isso que a gente espera. Então, as grandes alegrias que eu vivi foi de poder ver o Espírito Santo agindo através da nossa fragilidade enquanto religioso, de unir as pessoas, de evangelizar, de ver a catequese fluindo, de ver os casais vivendo uma vida tranquila, de paz. Então, quando a paróquia está assim, isso enche o coração do padre, né? Quando é aniversário do padre, a gente gosta de ganhar presente também, né? Um perfume, ali, um sapato, enfim, gente. Mas o melhor presente na vida de um padre é as lideranças contribuírem com o trabalho, porque o padre numa paróquia é como se fosse o regente de uma orquestra. Ele não consegue fazer tudo. Ele precisa de 90% da ajuda dos comunitários, dos fiéis, para desenvolver o trabalho. Então, quando as pessoas vão com o padre, quando assumem junto com o padre a missão de evangelizar, isso para mim é a maior alegria na vida de uma paróquia. E a missa também, eu acho uma das coisas que tem até padre que brinca, né, padre? Diz assim, olha, que Deus te alcance. Tem gente, eu acho que é muito incômodo, tem gente que vai para a missa e fica olhando no relógio, assim, aquilo ali, é 1 hora com Deus, a pessoa aqui, se for numa festa, a pessoa amanhece, vai no aniversário, numa praia, e aí a pessoa na praia tá gostoso, não fica olhando no horário, né? E na missa, às vezes tem que dizer mesmo, olha, que Deus te alcance, porque a pessoa comungou e vai embora. E acho que importante a missa é aquele momento tão pequeno, né? Esse momento de gratidão com Deus, né? Agradecer a Deus a semana que passou, antecipadamente, a semana que está iniciando. Então, a gente convive com muita gente aqui, né, padre? Isso aí é uma
celebrar com tanta gente que vem com sede de Deus, né? Para você, como é que é? Nossa, é maravilhoso, né? E nem sempre nós estamos bem enquanto sacerdote para celebrar a missa, né? Nem sempre, porque nós somos humanos, Mas a Santa Missa é algo que nos renova. Todo sacramento. Nem sempre o padre está bem para ouvir confissão, né? Talvez num dia em que o padre se propõe ali a ser instrumento de cura para as pessoas, ele seja o primeiro necessitado. E acontece isso. Quantas vezes eu fui celebrar a missa cansado, assim, entristecido com alguma coisa, e depois da Santa Missa, ou então ali durante, eu já percebi assim, nossa, a força de Deus passou aqui em mim e me revigorou, me restaurou. O sacramento da confissão também. Inclusive, eu perseverei mais na caminhada para ser padre por causa do sacramento da reconciliação. Fiz meu TCC voltado com essa temática, né, da supremacia da misericórdia de Deus diante do pecado humano, né? Esse foi meu tema. E por perceber que a pessoa chega ali muito cabisbaixa, chega entristecida, ferida, às vezes até de morte, e a misericórdia de Deus vai curando, vai tecendo os pontos ali, vai suturando, e a pessoa sai dali renovada. Isso é uma alegria tremenda, né? Celebrar os sacramentos. E a palavra diz: sede santo como Deus é santo. E a gente que vive partilha os sacramentos, né? É ponte de sacramento para as pessoas. A gente vê muita gente santo, né, padre? Assim, tem muita gente contrita, que frequenta a igreja, que dá testemunho em casa. Tem casais que são assim, luz entre eles, na família, na comunidade. E esse também eles são luz para nós também. Quando nós estamos por aí num momento de encontro, antes da refeição, para iniciar um encontro, as pessoas dizem assim, né? Algumas: onde tem padre, o leigo não reza. Mas talvez as pessoas não imaginam o bem que elas nos fazem quando elas também rezam conosco, quando elas iniciam um momento de oração, quando elas rezam pelo padre. Porque quanto mais o leigo... É importante eles rezarem por nós. Exatamente, também, né? Quanto mais o leigo é de Deus, quanto mais o leigo busca essa santidade, ela ajuda o padre a viver. Tem pessoas que a gente ouve na confissão que elas são santas, que elas nos evangelizam, né, na sua piedade, e isso é maravilhoso. As monjas, a experiência das monjas lá em Belo Horizonte, elas sempre escrevem: troquemos orações, reze por nós, né? E nós estaremos rezando por você. Então elas têm muito nos escritos isso. E é legal, né? Todo mundo precisa de oração. É muito tocante e a gente sente. Eu sinto quando as pessoas estão rezando por nós. E tem gente que fala assim: padre, eu estou rezando pelo Senhor. Isso me edifica. Tem uma senhora aqui na paróquia que ela pede a bênção, né? Padre, sua bênção. Depois ela coloca a mão na minha cabeça: Deus lhe abençoe também. Isso é maravilhoso, a gente precisa. Agora, somos criaturas e devemos adorar o nosso Criador. Qual a sua experiência de... Você bebeu nessa fonte da renovação carismática, né? A necessidade de nós adorarmos a Deus. A gente tem experiência aqui na paróquia, né? De ser uma paróquia de oração, de adoração. Uma paróquia de adoração, as pessoas vêm atrás de adoração. Temos aí uma capela do Santíssimo com muitas visitas. Qual a sua experiência nesse campo de ser um adorador de Deus também? Padre, eu vou contar uma história. Uma vez, para questão de entretenimento, de diversão e lazer, salutar, eu fui à praia. Tava na praia ali, tomando aquele banho, pegando aquele sol. Quando foi à noite, eu fui presidir a Santa Missa. Aí, antes de começar, uma jovem olhou para mim e disse assim: padre, o senhor estava na praia, né? Aí eu perguntei para ela assim: você me viu lá? Como é que você... Não, porque o senhor está queimado. Então, da mesma forma que a gente se queima na praia, que o sol imprime as suas marcas na nossa pele e as pessoas percebem que nós estávamos na praia ou diante do sol, da mesma forma, quando nós nos colocamos diante de Jesus na adoração, o mundo inteiro vai perceber. Todas as pessoas que passarem por nós vão dizer assim: você é de Jesus, né? Você é amigo dele. Então, se tem uma forma
de expulsar o mal da nossa vida. E isso até um santo da igreja falou, né? Dom Bosco. Dom Bosco. Você quer que o demônio lhe procure muitas vezes? Se afaste da Eucaristia. Você quer que o demônio se afaste de você? Procure Jesus na Eucaristia. Exatamente. E a adoração, a Santa Missa é muito importante. Tem gente que fala assim, não, a Santa Missa é importante, a Santa Missa é mais importante. É verdade. Mas o Papa Bento XVI, né, que se tornou emérito e faleceu há pouco tempo, né, para mim é uma das grandes sumidades que o mundo conheceu e talvez não tenha uma mente mais brilhante como a dele, né, tão profunda em espiritualidade, na teologia, na questão da filosofia. O Papa Bento XVI disse o seguinte: quem não sabe adorar não sabe comungar. Padre, eu acho que para nós, como luz, os santos foram grandes adoradores. São Francisco de Assis, ele passava horas e horas diante do sacrário, ali em adoração. Você vê Santa Catarina de Sena, né? Santa Catarina de Sena, uma mulher plena do Espírito Santo, uma adoradora, viu o Papa escondido, porque nesse tempo haviam 3 papas. Ela disse: ei, Deus não te escolheu para te estar aí como um animal escondido. Volta para Roma e assume o papado, né? E aí você vê todos esses santos, Santa Rita de Cássia, Santa Clara, foram grandes adoradores. Santa Clara, inclusive... Milagre eucarístico. Espantou os bárbaros, né? Através do Santíssimo. Com o ostensório ali. Estava na hora da adoração. Exatamente. E ela usou da fé para mostrar o poder da Eucaristia, o poder de Jesus. E que se a gente soubesse, nós lotaríamos as igrejas, né? Não seria só no dia de quarta-feira de cinzas, né, que as igrejas lotam, mas em toda a adoração, em toda a Santa Missa. Também diz Dom Bosco, né? Se as pessoas soubessem o valor da Santa Missa, colocaríamos guardas nas igrejas para que ninguém entrasse mais, porque estariam tão lotadas, porque as pessoas não iriam querer perder uma missa. Padre, nós, sacerdotes, nós vamos praticamente a vários eventos, né? Um deles que a gente vai muito também é velório. O padre tem que estar lá. Importante chamar o padre, importante o padre estar nesses ambientes no momento de dor das pessoas. E a gente vê uma aglomeração até de pessoas, né? Quando nasce alguém, é difícil alguém, olha, eu vim visitar, vim ver a criança, mas quando morre, né, o pessoal vai lá. Isso é importante estar no velório. Mas o que eu queria dizer com isso é que se tem uma forma, muitas vezes, de a gente prestar uma homenagem, interceder, estar em comunhão com os nossos que faleceram, é através da Santa Missa. Quando a Santa Missa é celebrada, existe uma comunhão nessa celebração. É a terra e o céu. E uma luz com certeza brilha para aquelas almas que estão no purgatório. Então, tão importante a gente colocar a intenção na hora. Eu sempre gosto de pensar assim, quando o sacerdote ergue o cálice, sabe? Com o sangue de Cristo, de colocar todas as intenções, todas aquelas pessoas ali mergulhando no sangue de Cristo. Para mim é de uma importância muito grande, porque Deus está de braços abertos querendo derramar várias graças sobre a nossa vida, mas se a gente não pede, se a gente não intercede, parece que a gente está dizendo para Ele: não, eu não quero essa graça. Você percebe que às vezes existem pessoas que procuram a igreja, a missa, novena, adoração, muito mais no momento da dor do que no momento da gratidão. E isso é o primeiro ponto que eu queria que você respondesse. Segundo, por que essas pessoas, ao alcançarem a graça, alcançarem a bênção, alcançarem a cura, alcançarem o pedido, às vezes você percebe que elas somem também da igreja? Certo. Pode ser um momento em que Deus use, né, que Deus se valha para trazer aquela pessoa, né? Deus permite que aconteça e a pessoa veio. É muito importante no momento que ela precisa de uma cura, a cura da dor. É importante a pessoa. Mas a perseverança é muito mais importante, se manter na fé. Por quê? Certamente, certa vez Jesus curou uma pessoa e disse assim: continua, segue, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então essa perseverança, essa constância é muito importante, porque até Jesus falou, quando uma pessoa é possuída por espíritos maus, que ela é liberta, né, ela é libertada, aquele espírito fica ali vagando, esperando a pessoa dar mole, e
No momento que ela dá mole, ele volta com 7 espíritos mais fortes ainda para aprisionar mais aquela pessoa. Então, essa perseverança, ela é constante. Nós seremos salvos por causa da nossa constância, da nossa perseverança. 10 leprosos foram curados, apenas um voltou e ele nem é filho de Israel, né? Exatamente. Ele nem professava a fé. Cadê os 9? Os 9 foram curados da lepra, da hanseníase, mas do mal maior, que é a ingratidão e da falta de perseverança, não se abriram para essa cura, que é o que acaba conosco. O que mina os nossos sonhos, ou melhor, a realização dos nossos sonhos, a falta de perseverança, a falta de querer abraçar o sacrifício do processo que nos santifica. Agora, outra coisa, Padre Kleber, se você vê que aquilo que você faz de coração faz a diferença, aquilo que você faz bem feito, aí isso faz a diferença, você celebrar com amor com o povo, você dar a confissão que você confessa, aquela atenção, o acolhimento, né? É como você faz um trabalho, como você chama um pedreiro, o pedreiro diz, se o cara não está olhando aqui, eu vou fazer uma meia boca, né? Aí depois vem o inverno, a umidade espoca. Outro é aquele pedreiro que ele pega, ele vai fazer um bom trabalho, uma impermeabilização boa ali para que aquele reboco não espoque mais. E assim também nós somos pedreiros de Deus, né? Padre, quando eu estou administrando, pela graça de Deus, algum sacramento, não é um orgulho, mas assim, é uma satisfação que eu tenho, é de poder estar 100% dando o meu tudo para Deus diante daquelas pessoas, sabe? A minha atenção, a minha oração em prol daquela pessoa. E isso é se eu posso me orgulhar de alguma coisa, né? Eu me orgulho disso, né? De poder estar ali com aquela pessoa. Assim como eu estou aqui, 100% diante da sua pessoa, 100% diante da pessoa dos internautas. Eu estou aqui inteiro. Porque hoje a tendência é que as pessoas elas estejam aqui, mas não estão. Porque elas estão com o celular, elas estão buscando outras coisas. Como é importante, na hora da refeição, hoje em dia, se as famílias pudessem voltar a sentar juntas, né? Sentar-se à mesa, conversar um com o outro, mas não. O que se vê hoje, a pessoa já leva o celular, ou então está na correria, então está 100%. Inclusive, nos livra de um mal também que tem assolado tanto as pessoas, que é o mal da ansiedade. Né? Os monges, né? não só da igreja, né? Mas monges tibetanos, ensinam que a gente deve fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Jesus diz, não se preocupeis com o dia de amanhã. Vejam os lírios do campo, vejam os passarinhos, como eu cuido deles. Então, estar inteiro é tão importante para a gente fazer um bom trabalho, para que a nossa saúde, a nossa mente, nosso coração, nosso espírito estejam sempre bem. É o que o mundo quer, né? Paz e bem. Paz e bem. E nessa paz e bem, Padre Cleves, nós, aqui da Paróquia São Francisco de Assis, às vezes o internauta que está aí, como eles podem fazer para... Porque assim, hoje a pastoral urbana, ela diz o seguinte, você é de onde o seu coração está, de onde você participa, né? Eu não gosto, eu acho até um pecado alguém que é da paróquia de São Francisco de Assis dizer, olha, esse pessoal que é de fora. Não, quem está aqui não importa se ele mora lá em Belterra, mas se ele participa aqui, ele é daqui. Ele contribui. Como a pessoa pode fazer parte dessa paróquia? Se ele tem vontade, eu quero fazer parte da paróquia, eu quero fazer parte, eu quero ser dizimista, eu quero contribuir com essa paróquia. Como é que ele pode fazer? A paróquia de São Francisco de Assis, ela está de braços abertos, né? Os braços, as portas, as janelas, está tudo escancarado. A igreja não é do Padre Armstrong, não é do Padre Kleberson, não é do arcebispo Dorineu. A igreja é de Jesus Cristo, é da Santíssima Trindade. Você pode ver aqui a nossa secretaria, que está sempre de portas abertas também para acolher você. Você vai ser bem atendido. Qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar nossa rede social, nosso telefone, WhatsApp, mandar mensagem, agendar seus horários de confissão. A paróquia tem psicólogo que atende toda semana, tem advogado para auxiliar as pessoas que não têm condições, otorrino, né, laringologista, enfim,
nós temos essa dimensão social para que você se sinta acolhido. Então, se você está aí sem paróquia, participe da nossa paróquia de São Francisco de Assis. Se você não vai à missa ao domingo, venha aqui esperando. Nós ofertamos 5 horários, né, para que você não fique sem a Santa Missa, que é um preceito, que é um mandamento da lei de Deus, né, da igreja. Às 7h30, né, no domingo, às 9 horas, às 10h30, às 5h30 da tarde e às 7h30 da noite. 7h30 da noite. Se você tem filhos e você não leva seu filho à igreja, nós temos uma missa com as crianças, que é às 17h30. Exatamente. É uma experiência muito boa de celebrar com a criança se sentir bem, a criança participar da missa. Se você nunca trouxe seu filho, não está levando na igreja, traga seu filho aqui. Muitos pais às vezes pensam assim, mas eu não vou levar porque esse menino corre, porque esse menino ele não se quieta. Mas é o próprio da criança. O padre não vai ficar chateado, né? Nem o padre Armstrong, né, padre? Não. Nem o padre Clebson, nós não vamos ficar chateados porque o seu filho, ele é uma criança. Uma vez eu estava celebrando uma adoração, no final a mamãe falou assim, padre, eu queria que o senhor rezasse aqui sobre a minha filha. Acho que ela tinha uns 6 anos, 7 anos de idade. Eu queria que o senhor rezasse. Aí eu perguntei, qual é o motivo da oração? Tem uma situação especial? Ela olhou para mim e disse assim, padre, não aguento mais. E o que deu para perceber que aquela menina era muito cheia de saúde, né? Muita energia. Mas é típico da criança. Então, os padres não vão ficar chateados com você. Você pode também, né, Padre Gleice? Se você tem vontade de ajudar aí na sua comunidade, na sua paróquia, aí pertinho, você pode chegar com o padre da sua paróquia. Olha, padre, eu quero ajudar na comunidade, eu quero ser do Ministério dos Leitores, eu quero ser da catequese, eu quero do acolhimento na porta da igreja. Olha, padre, eu mudei de bairro, estou chegando, quero participar da sua comunidade. Você se apresente lá para o padre e ele faz os encaminhamentos. Eu acho que isso é muito legal. Ou você vai sair de uma paróquia, vai para outra, você vai na secretaria e diga, padre, eu era aqui da paróquia, quero uma carta de apresentação que eu estou indo para uma outra paróquia para entregar para o padre, para ele saber que eu já era engajado. O que nós estamos dizendo para você é para você deixar de ser o católico do IBGE, apenas ali de recenseamento, para ser um católico atuante, praticante. Eu lembro, padre, quando eu era seminarista, uma senhora chegou comigo e disse assim, eu quero partilhar um fato com você. Estou voltando para a igreja, pela dor, porque eu era uma pessoa atuante, minha família estava aqui, meus filhos estavam aqui comigo, estava tudo indo bem, algumas dificuldades, mas a gente passou a deixar de participar da Santa Missa, meus filhos deixaram de ir para a catequese, nem meu marido nem eu falamos nada. De repente, tudo desencaminhou. Ela foi citando fatos assim tristes. Olha, minha filha se envolveu com traficante, meu filho se envolveu também com a criminalidade. Por quê? Por irem se afastando, pouco a pouco, das coisas boas, das coisas sagradas. Um incêndio, padre, ele não começa grande do começo. Ele começa por uma faísca, um gás ali que você, sabe, uma folha que queima. E se a gente não apagar logo esse incêndio, com a água, né, enfim, abafando esse fogo, ele se torna um incêndio grandioso. A gente não fica obeso do dia para a noite, a gente vai alguns anos. Então, esses exemplos aí são para dizer assim, se você está afastado, volte, né, para que esse fogo no mundo não domine você e venha a fazer ruir a casa da sua família, né, do seu bem-estar. E essa senhora falava com muito pesar para mim. Aí tudo de ruim aconteceu, mas eu sei o início dessa ruína da minha casa, né, que eu saí da rocha para ir para a areia, aí para a fragilidade. Agora a palavra também diz, meu filho, quando entrares para o serviço do Senhor, te prepara para a provação. Porque tem provação, às vezes a pessoa volta para a comunidade, volta para a igreja e começa as provações na casa. A pessoa diz, mas só vai para a igreja de novo. Aí, então a pessoa, tu não acabou de chegar da igreja, você chegou assim, aí a pessoa acaba se revoltando, eu também não vou mais para a igreja, eu também vou abandonar. Eu tenho dito, né,
algumas reflexões assim. A gente canta na igreja aquela canção: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e... por aí vai, né? Mas diante de qualquer provação a pessoa já explode, a pessoa já fica chateada, a pessoa já quer esmurrar. E cadê o nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar? Então a vida do cristão tem provações. Jesus mesmo disse assim: olha, eu vim para fazer a guerra, não vim trazer a paz, nesse sentido de que uma vez que você é de Jesus e você faz o bem, você quer promover a paz e o bem, nem todo mundo vai lhe acolher, você vai ser perseguido. E a gente tem que ter esses olhos espirituais de perceber que o inimigo não está satisfeito, que o inimigo vai utilizar das pessoas mais próximas, das pessoas mais queridas, para querer nos tirar do caminho do Senhor. O que a gente tem que fazer? Reagir com as ações de Cristo, nos munir das atitudes dele, para que a gente possa derrotar o mal que existe, o mal que quer nos tirar do caminho do Senhor. Padre, aqui é uma paróquia que nós temos muitos jovens, não tem quase... grupo de jovens tem pouco, mas na participação, nas missas, nós vemos muitos jovens. E São Francisco foi um jovem que mudou o mundo, que transformou, que teve, em certo momento, 19 mil seguidores e perguntaram para ele: Francisco, vamos fundar uma nova igreja, vamos fundar uma igreja porque sabemos que Cristo está contigo. E ele disse: olha, nós não vamos fundar uma nova igreja, nós vamos restaurar a igreja, porque se fundarmos uma nova igreja, Cristo não estará mais conosco, mas Cristo nos chamou para restaurar essa igreja. E Francisco é um jovem que mudou o mundo, ele mudou a Europa, a mentalidade, as ordens começaram a surgir no tempo dele. No momento, um santo floresceu uma multidão de santos ao redor dele, né? Ali. E aí, assim, o que você deixa para o jovem de hoje, para ser esse instrumento da paz e do bem na faculdade, porque você sabe que na faculdade também você tem muitas pessoas que são ateus, que se declaram ateus, né? E dizem, chamam para quem vai na missa de igrejeiro, né? Qual é a mensagem que você deixa para esse jovem que está na universidade, que já está assim: hoje na igreja não vou mais, ou se declara ateu? A gente deixa de agradecer o bom sono que deu à noite, a gente deixa de agradecer o dia gostoso, saudável, mas quando a gente está com dor, quando a gente não dorme mais, a gente vai lembrar: pô, quantos sonos eu tive e eu nunca agradeci a Deus, quantos dias maravilhosos. E ele diz: agora a gente tem que ter sempre na mente a gratidão. Padre, o senhor toca num assunto que é até polêmico, muito sensível, e não é pelo fato de ter esse cunho que a gente deixa de discutir, de debater. Jesus teve um trabalho imenso de convocar discípulos, convocou os 12, mas nós sabemos que ele tinha muito mais, mas esses 12 eles estavam mais próximos de Jesus. Ele formou esses discípulos e os enviou para anunciar o evangelho, para anunciar a conversão. E a igreja é isso. Então a igreja, especialmente no mundo ocidental, espalhou o nome de Cristo, o seu jeito de ser, o seu pensamento, o evangelho. E agora nós vemos um trabalho de tentativa de desconstrução da fé, desconstrução da família, desconstrução dos valores morais, porque para mim não existe contradição entre aquilo que é moral e aquilo que é cristão. Ser cristão é ser moral, ser cristão é ser ético, ser cristão é ser humano de verdade. E muitas vezes a pessoa chega num âmbito de conhecimento, de construção de conhecimento, que é uma faculdade, que tem pessoas que têm um cunho ideológico, um cunho político, que querem... Isso é claramente, não é mais algo velado, que querem destruir a moral religiosa, a moral católica, dizendo que isso é coisa do passado. Porque eu gostaria de me expressar dessa forma no mundo. As pessoas são livres. O que nós não podemos é permitir que as pessoas possam ditar regras para que as pessoas sejam uniformizadas. Não, as pessoas são livres, mas uma vez que eu tenho a minha fé católica, eu tenho que ter amor e eu tenho que saber lutar por ela, manter a minha fé. Então você jovem, não tenha vergonha de ser de Cristo, né? Isso é normal. Jesus já falou que os cristãos seriam perseguidos. E antigamente as pessoas eram martirizadas, né? Elas eram queimadas, eram enforcadas, decepadas.
aconteceu com os apóstolos, aconteceu com vários santos. Segundo o Papa Bento XVI, que eu cito novamente, né? Hoje o martírio da juventude, dos cristãos contemporâneos, chama-se martírio da ridicularização. E nós devemos aceitar isso com alegria. Se alguém tenta me ridicularizar, significa que eu estou no caminho certo. Então não tenha medo de demonstrar sua fé, não tenha vergonha de usar o crucifixo, não tenha medo de disseminar o cheiro de Jesus, a sua alegria. Não tenha medo. Isso faz parte da missão, isso faz parte de ser cristão católico na atualidade. Muito bem, Padre Cleberson. Então deixe as suas considerações finais. Esse foi um prazer, né? Ter esse nosso bate-papo aqui, um pouquinho com nossos paroquianos, com os nossos participantes aí. E peço mais uma vez que você possa partilhar, possa convidar os amigos a se inscreverem, né, nessa rede de paz e bem que nós tentamos levar as pessoas a Cristo, seguindo as pegadas de São Francisco, que foi o santo do século. Lembrando que São Francisco é o único santo da Igreja Católica que transpôs a questão religiosa, né? Até alguns evangélicos, logo no início, tentaram ridicularizar a história de São Francisco, dizer que foi a grande mentira que a Igreja inventou, e eles investigaram e reconheceram que São Francisco era realmente um homem de Deus, um santo, né? E era um grupo calvinista, né? E um grupo luterano lá na Itália investigaram a vida de São Francisco. Então eles se tornaram até, né, devotos de São Francisco. E São Francisco de Assis foi esse homem que sempre levou o bem. Então, nessa sua mensagem final, depois cante o refrão dessa música, depois você pode dar a bênção final com a música, a bênção de São Francisco, que é a bênção do Livro dos Números, depois se chamou bênção de São Francisco, bênção de Santa Clara, e essa... Certo. Dessas considerações finais. Padre Armstrong, eu agradeço, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu espero que ajude alguém de algum modo, algum jovem que esteja pensando em entrar no seminário, alguém que passa por algum problema, e alguma palavra que a gente citou aqui, que seja palavra de Deus para ajudar as pessoas. Nós estamos aqui numa paróquia dedicada a São Francisco de Assis, o homem da paz, o homem do bem, o homem da alegria, o homem da santidade, aquele que foi um outro Cristo, que alter Cristo, que disseminou mesmo essa presença de Jesus pelo mundo. Eu lembro, né, da história de São Francisco, no tempo das cruzadas, que ele conseguiu chegar ao Sheik, e aquele homem poderoso daquela época ficou impressionado. Como é que você conseguiu chegar até mim? E ele passou uns dias ali conversando com o Sheik e Saladinho. Com o sultão, né? Com o sultão. Saladinho. E ele ficou assim impressionado. Que homem fantástico. Olha, eu não vou me converter, né, à sua religião, mas eu lhe dou o induto, né, para você passar. Ninguém vai tocar em você. Um homem de Deus, um homem da paz. E se eu posso deixar uma mensagem para os nossos internautas aqui, é que você queira também ser como Jesus Cristo, queira ser como São Francisco, um homem da paz. Antes de qualquer reação agressiva, raivosa, de crueldade, pense que você tem um tempo para escolher. Escolha ser um homem da paz. Isso não é vergonhoso, isso não é ser covarde. Isso é querer ter os sentimentos e as atitudes de Cristo. Porque hoje, né, a gente convive com as pessoas, tem gente que diz assim: eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, eu falo na cara, eu falo o que eu penso mesmo. Mas não é assim que deve ser, porque até para a pessoa ser considerada saudável, né, que tem saúde mental, ela deve pensar para falar e não falar o que pensa. Porque quem faz isso, quem age assim, são aquelas pessoas que depois chegam com a gente e dizem assim: pai, eu estou arrependido porque eu fiz a maior besteira da minha vida, porque eu falei isso, porque eu fiz o mal, porque eu feri alguém. E essa pessoa fica numa situação que às vezes não pode voltar atrás, né? Não pode voltar atrás porque agiu sem pensar, né?
veio na cabeça, a pessoa fez aquilo, sem refletir. Então a gente pensa, a gente reflete, a gente espera um tempo para permitir que a gente tenha as atitudes de sabedoria para que a gente viva de fato a paz e o bem. Eu desejo que você tenha essa paz e o bem. Vamos nos invocar e receber essa bênção do nosso Senhor pela intercessão de São Francisco de Assis. O Senhor nos abençoe e nos guarde, volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre nós, que Ele se compadeça de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Pela intercessão de São Francisco de Assis e de Santa Clara, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, Deus te abençoe, querido e querida. Obrigado, Padre. Paz e bem, irmão. Paz e bem.